Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 8, a antiga e a nova aliança. O autor da carta aos Hebreus começa ensinando sobre a importância do sacerdócio na antiga aliança e na nova. A partir disso, ele mostra que, à medida que a nova aliança é implantada, a antiga aliança deixa de ser utilizada. Ao apresentar as diferenças entre uma e outra, ele diz que a nova aliança é superior à antiga, porque isso acontece. É superior à antiga e porque isso acontece. A nova aliança não será mais escrita em tábuas de pedra, em couro ou mesmo em papel. O Senhor escreverá nas tábuas dos corações do seu povo através do Espírito Santo. Essa é a nova aliança. O Espírito Santo em nós, escrevendo tudo para nós. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então nós temos um sacerdote desse tipo agora. Não é como na antiga aliança, que o sacerdote ele tinha que pedir perdão todos os dias pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Então não era somente o povo que pecava, ele também pecava. E tinha que matar um cordeiro todos os dias. Vocês que já aprenderam, o apóstolo Elias nos instruiu a ir para o lugar secreto, aquele lugar que Jesus falou em Mateus 6,6, lembrando de tudo isso que Deus fez, lembrando do altar de bronze, do sacerdote com cordeiro para matá-lo, lembrando da pia de bronze, onde nós sentimos ali a purificação. Quer dizer, no passado era assim, se purificava desse jeito, e a gente vai no lugar secreto lembrando que tudo isso passou, porque Jesus Cristo veio e nos salvou com o seu sangue. Então, na antiga aliança tinha isso tudo. A gente tem que estar lembrando do que Deus fez para chegar a Jesus. Até Jesus chegar, tudo isso Deus fez por nós. Então, naquele lugar, naquela caminhada para chegar até o Santo dos Santos, passava também por uma mesa de pães da proposição, representava já Jesus, o pão vivo que desceria dos céus, e depois passava pelo candelabro, representando o revestimento do Espírito, candelabro, depois pela mesa do incensário, representando o louvor, a adoração ao Senhor, e enfim, a presença de Deus na arca ali presente, no tabernáculo. Então isso, a gente vai para o lugar secreto, lembrando disso, para ver que a chegada de Jesus, a morte dele, não foi uma coisa que de repente aconteceu. Desde Gênesis até Malaquias, Deus trabalhou na vida de todo o filho dele, de todo o povo dele, para não esquecer da promessa de Gênesis 15. Então teve todas essas coisas que Deus fez. Foi capaz até de descer e estar ali habitando no tabernáculo, naquele lugar chamado Santo dos Santos, para que todos os dias o sacerdote tivesse acesso àquele lugar e todos os dias fôssemos perdoados. E agora Jesus já veio. Então, quando a gente vai orar, a gente deve lembrar de tudo que Deus fez. Não foi somente chegar na cruz, ele veio em uma trajetória de amor desde Gênesis 3,15. Desde a hora que o homem pecou, que ele mostra o seu amor incondicional. E aqui nós estamos em Hebreus capítulo 8, falando justamente dessa antiga aliança e falando do valor mais excelente que é a nova aliança. É mais excelente porque agora o sacerdote é Jesus.
Ele não precisa de matar cordeiros, ele mesmo deu sua própria vida por nós. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de ninguém matar nenhum bichinho. Que alegria, né? Louvado seja Deus por isso. É disso que fala Hebreus, capítulo 8. O mais importante do que estamos tratando, do assunto que estamos tratando é isso, de que ele deu a sua vida por nós. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Só que Jesus, em vez de oferecer ofertas e sacrifício, ele se ofereceu a si mesmo. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Então, ele, quando veio, já tinha essas ofertas prescritas pela lei, mas ele veio com todo o plano divino, o plano de Deus, de ser ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nova aliança, a antiga aliança, nem se compara com a nova. A nova foi resolvido o nosso problema. Não tem mais que matar bichinhos. Agora, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, e todos aqueles que recebem Jesus, esses têm a vida eterna. E naquele grande dia estará, como está escrito em Atos 1, versículo 11, que ele, da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, ele descerá com poder e glória para estar trazendo para nós um novo céu, uma nova terra, uma cidade onde não precisa do sol, porque ele é o brilho dessa cidade. Teremos corpos incorruptíveis, vestes brilhantes, assentaremos na mesa com ele e cearemos com ele para sempre. É esse o Cordeiro de Deus, é esse agora que veio para, é Jesus que veio para resolver toda a nossa situação de pecado. Hoje basta você recorrer a ele quando você peca, e pode acontecer isso só por acidente, não é proposital, você não ama mais o pecado, você tem nojo do pecado se você realmente recebeu Jesus, e quando acontece pecar, você pede perdão, você confessa imediatamente. É tudo diferente na nova aliança, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, o que Jesus fez. Hebreus 8, de 6 a 9. Fala da antiga e da nova aliança, que nós já estamos comentando, né? Hebreus 8, de 10 a 13. A nova aliança é superior. Também nesse versículo de 10 a 13 está falando sobre isso, que a nova aliança é superior. E aí você, depois de ver esses versículos e receber de Deus mais conhecimento, só é se alegrar por ter um discipulado desse tão nobre, que você vem numa trajetória desde maio, começando com Gênesis capítulo 1, e agora já está em Hebreus 8, fazendo a comparação da nova e da aliança com a antiga aliança. E só é agradecer a Deus pelo privilégio que você e eu temos de ter uma visão de Deus. O Senhor me entregou essa visão em maio. Antes de maio, em maio já estavam começando tudo, esse discipulado nobre. O Senhor me entregou mostrando como eu era. No tempo que eu aceitei a Jesus, tudo isso Ele me fez ver. Me fez ver que eu aceitei Jesus com a Bíblia aberta por um vizinho que era um ancião de mais ou menos 70 e poucos anos, e que ele vendo que a minha mãe me levava para um lugar onde as pessoas continuavam matando bichinho, para perdão de pecados, e ele já sabendo que não é assim, porque a Bíblia já está nos mostrando o tempo todo que não é assim. Hoje Jesus já veio, não tem mais que matar bichinho nenhum, de fazer promessa nenhuma para Deus, matando um bichinho, não existe mais isso. E aí aquele homem, vizinho nosso, já um ancião, um vovô para mim, minha mãe sentada na porta comigo e meus irmãos, ele saiu da porta dele, veio à nossa porta e falou para nós:
em Êxodo capítulo 12, que trata desse mesmo assunto que estamos vendo aqui em Hebreus. Aí o resultado, quando ele falou isso, eu recebi a Jesus. Ele leu capítulo 12 de Êxodo, e convidou a gente para receber Jesus. Eu fui a primeira que disse: mãe, eu quero Jesus. Então Deus me chamou e me falou sobre isso, me acordou me falando sobre isso, que eu deveria voltar a querer o livro que foi nele que eu encontrei a libertação. Que livro? A Bíblia. Então, a Bíblia na mão de um ancião que foi conversar com minha mãe, que eu, criança de 7 anos, recebi isso, comprova mais uma vez o que está escrito em Isaías 55, versículo 11, que diz que a palavra não volta vazia. Porque o assunto para a criança era difícil aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, qualquer criança entende qualquer texto da Bíblia que for lido para ela ou que ela lê. Ela entende mais fácil ainda do que o adulto, porque a criança é muito maleável para Deus. Os adultos é que colocam empecilho na vida da criança, impedindo que elas conheçam a Deus, porque o adulto não quer ler para a criança, não quer estudar a Bíblia com a criança. Eles acham que não vai adiantar, é porque falta de crença no que a palavra de Deus diz. Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então, se você sentar com uma criança crendo na Bíblia, porque o problema toda a crença vai contaminar. Se você crê de verdade, o Espírito de Deus atua na sua vida. Uma mãe que senta com seu filho para ler a Bíblia, que ela está crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, a maneira como ela fala, envolvida com o Espírito Santo, enche a criança do conhecimento de Deus. A criança recebe tranquilo. Eu sei que a criança depende de uma mãe que tenha fé, de uma mãe que realmente conheça Jesus. Porque se essa mãe tem esse conhecimento, na hora que ela pegar a Bíblia, que lê com a sua criança, com certeza, ela não vai depender de uma figurinha. Sabe por quê? Porque a figurinha é a mãe. Se tem uma mãe que crê em Deus, que sabe que a criança é uma herança do Senhor, que Deus deu como herança, cada filho é uma herança. E ela valoriza seu filho. Ela renuncia as coisas lá fora. Aquele estudo todo que ela teve, que ela renunciar, deixar de canto o estudo, o sacrifício todo que fez para estudar e se dedicar às suas crianças em casa. Porque o que a maioria das mães faz é isso. Eu estudei, agora eu vou ficar dentro de uma casa. Pois é, você estudou para você valorizar sua filha, seu filho, quando ela estiver estudando, saber que tem uma mãe que também estudou, porque o estudo é importante. Estudar e trabalhar dignifica o homem. Agora, não quer dizer que porque você estudou, você vai abandonar o que é mais precioso para Deus, que está nas suas mãos. A seus filhos, suas crianças. Então, você vai dedicar-se a seus filhos. Pare para ensinar a Bíblia a seus filhos, porque tudo que você está tentando adquirir, ainda dizendo com essa ousadia toda, eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive. Isso é um engano. O que você deve dar para os seus filhos é aquilo que você deve ter. Eu espero que você já tenha Jesus. É isso que você tem que dar para os seus filhos. Então, se você faz isso, tenha certeza que o Senhor vai fazer maravilha no seu lar, porque esse discipulado veio da mão de Deus para minhas mãos. E eu entreguei esse povo que Deus deixou nas minhas mãos, estou acompanhando esse povo com um capítulo por semana no discipulado e sugerindo a esse povo que volte a amar a Bíblia, não faça só por obrigação, uma vez por semana no discipulado, mas que esse mesmo assunto do discipulado vá todos os dias da semana, enquanto tiver com aquele capítulo na mão, capítulo tal da semana, então, durante aquela semana toda, no lugar secreto, fazendo meditação dele, depois do almoço, fazendo meditação dele, e à noite fazendo o culto doméstico. Onde tiver uma mãe obedecendo ao que eu estou instruindo, tenha certeza que essas crianças vão crescer no temor de Deus e nunca vai se desviar, como está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Nunca vai se desviar, porque Deus não mente, ensinando a criança o caminho que deve andar, o caminho é a palavra, o caminho é Jesus. E aí teremos adolescentes tementes a Deus, que também amam a palavra, que vão meditar na palavra de dia e de noite. Teremos jovens também assim, é um novo tempo. Serão os melhores anos do ministério apostólico
Internacional Fim Jerusalém até a volta do Senhor Jesus. Teremos anos maravilhosos de a vida de todos aqueles que estão obedecendo. Então, louvado seja Deus, porque nós encerramos o capítulo 8 de Hebreus hoje e estamos querendo agradecer ao Senhor com a bênção apostólica para a vida de cada um de vocês. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de células, todos líderes de célula, todo colíder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.